Hoje vamos falar sobre uma das muitas histórias interessantes que se encontram nas profundezas do espaço. É uma história não sobre estrelas luminosas ou galáxias espirais, mas sobre os objetos mais misteriosos e densos do universo, as estrelas de nêutrons. Nossa história começa com um final violento e colorido, uma explosão de supernova. Nesse espetáculo celestial espetacular, a morte de uma estrela massiva dá origem a algo extraordinário. Do coração dessa erupção cósmica nasce uma estrela de nêutrons. O remanescente estelar é tão denso que apenas uma colher de chá de seu material pesa tanto quanto uma montanha. Mas o que acontece quando esses remanescentes estelares, essas estrelas de nêutrons, não estão sozinhos? Que segredos eles revelam quando colidem em um confronto catastrófico entre gravidade e luz? Hoje, testemunharemos física extrema em ação, exploraremos o tecido ondulante do espaço-tempo e ouviremos sussurros do universo através de ondas gravitacionais. No vasto cosmos, a vida de uma estrela é uma história de transformação e energia. Nossa história começa com uma estrela colossal, muito mais massiva que o nosso Sol. No núcleo dessa gigante, uma batalha feroz acontece entre gravidade e forças nucleares. Essa estrela, como todas as estrelas, é uma fornalha nuclear. Em seu núcleo, os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia. Esse processo de fusão termonuclear é a base da vida de uma estrela, o delicado equilíbrio que a sustenta por milhões até bilhões de anos. Mas nada dura para sempre. Quando uma estrela esgota seu combustível de hidrogênio, ela entra na próxima fase de seu ciclo de vida. O núcleo se contrai sob a constante atração da gravidade, aquecendo ainda mais e inflamando o hélio, em um processo chamado queima de hélio. Essa etapa é breve em comparação com a fase de queima de hidrogênio. Agora, a estrela se expande para se tornar uma supergigante vermelha. Então, vem o ato final, uma supernova. Quando uma estrela massiva fica sem combustível nuclear, o processo de fusão termonuclear em seu núcleo para. Sem a pressão externa criada pela fusão, o núcleo se torna instável. Em uma batalha decisiva com a gravidade, o núcleo da estrela começa a colapsar. O colapso do núcleo é rápido e catastrófico. Em menos de um segundo, o núcleo, que já foi do tamanho da Terra, encolhe para um raio de cerca de 16 quilômetros. Esse colapso ocorre porque elétrons e prótons no núcleo se fundem para formar nêutrons e neutrinos. O colapso das camadas externas da estrela ricocheteia no núcleo, causando uma explosão de supernova. Essa explosão ejeta as camadas externas da estrela para o espaço, criando um espetáculo de luz brilhante que supera galáxias inteiras. A supernova não é apenas um fim, mas um começo impressionante. Do coração dessa explosão cósmica nasce uma estrela de nêutrons. É um objeto bizarro e exótico, incrivelmente pequeno em comparação com a estrela que já foi, mas incrivelmente denso. A matéria das estrelas de nêutrons, do tamanho de um cubo de açúcar, pesaria tanto quanto uma montanha na Terra. A conservação do momento angular faz com que uma estrela de nêutrons recém-formada gire em velocidades fenomenais. Isso, combinado com um campo magnético intenso, trilhões de vezes mais forte que o da Terra, torna as estrelas de nêutrons alguns dos ambientes mais extremos do universo. Em essência, a formação de uma estrela de nêutrons é uma jornada da agonia de uma estrela massiva para o nascimento de um dos objetos mais misteriosos do cosmos. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesses corpos cósmicos, porque eles não são apenas objetos astronômicos, são a chave para desvendar alguns dos mistérios mais profundos do universo. Como mencionado,
As estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais densos do universo, atrás apenas dos buracos negros. Imagine, se quiser, uma massa maior que a do nosso Sol, comprimida em uma esfera com cerca de 32 km de diâmetro. Os campos magnéticos das estrelas de nêutrons são igualmente extremos. Eles são trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Esses campos magnéticos intensos são responsáveis por alguns dos fenômenos mais dinâmicos observados no universo, como a emissão de poderosos feixes de radiação. Dentro da estrela está um reino de matéria sob condições inatingíveis em qualquer laboratório na Terra. A camada externa da crosta consiste em uma rede de núcleos imersos em um mar de elétrons. Mais profundamente, a densidade aumenta e a matéria é pensada para se transformar em uma substância conhecida como pasta nuclear, um estado bizarro na qual prótons e nêutrons se rearranjam em estruturas complexas. Esta pasta nuclear representa um dos materiais mais fortes conhecidos no universo. Conforme nos aproximamos do núcleo, a matéria se torna ainda mais misteriosa. Teorias sugerem que ela pode ser composta de quarks livres ou até mesmo de matéria estranha. A matéria estranha é uma substância hipotética que consiste em números iguais de quarks superiores e inferiores. Para realmente apreciar a escala e a densidade das estrelas de nêutrons, vamos visualizá-las em comparação com objetos com os quais estamos mais acostumados. Em comparação com a Terra, as estrelas de nêutrons são pequenas, mas muito mais massivas. Sua gravidade é tão forte que, se você deixasse cair um objeto a apenas 1 metro acima da superfície de uma estrela de nêutrons, ele cairia na superfície em uma velocidade microscópica de milhares de quilômetros por hora. Estrelas de nêutrons, com sua densidade extrema, campos magnéticos poderosos e estrutura interna única, não são apenas remanescentes de supernovas. Elas são laboratórios cósmicos que nos permitem estudar a física sob condições de outra forma, impossíveis de alcançar, e fornecem um vislumbre da estrutura fundamental do nosso universo. Pulsares, os chamados faróis da galáxia, são, por sua vez, um dos fenômenos mais intrigantes do universo. Vamos tentar entender esses objetos misteriosos. Pulsares são um tipo especial de estrela de nêutrons, caracterizados por uma rápida rotação. Todos eles são remanescentes dos restos de estrelas massivas que explodiram como supernovas e se transformaram em núcleos densos. A rotação de um pulsar pode ser incrivelmente rápida. Alguns giram centenas de vezes por segundo. Pulsares, à medida que giram, emitem feixes de radiação eletromagnética de seus polos magnéticos. Devido aos seus fortes campos magnéticos, esses feixes são focados nitidamente como um feixe de farol. Conforme o pulsar gira, esses raios varrem o céu. Se estiverem orientados para a Terra, os vemos como pulsos regulares de luz ou ondas de rádio, daí o nome pulsar. Pulsares são conhecidos por sua notável regularidade. A precisão de seus pulsos pode rivalizar com a de relógios atômicos, tornando-os valiosos como marcadores de tempo cósmicos. Essa pulsação regular permite que os astrônomos estudem fenômenos como ondas gravitacionais e o meio interestelar, e até mesmo testem a teoria da relatividade. Observatório registram os pulsos rítmicos dos pulsares. Essas observações ajudam os cientistas a entender fenômenos físicos extremos e a evolução estelar. Na vastidão do espaço, as estrelas de nêutrons nem sempre são viajantes solitárias. Algumas existem em sistemas binários, ligadas pela gravidade, criando um duo estelar de imensa energia e complexidade.
Em sistemas duplos, as estrelas de nêutrons têm efeitos profundos umas sobre as outras e sobre os corpos celestes circundantes. Essas interações podem levar a muitos fenômenos astronômicos impressionantes e complexos. Sua atração gravitacional extrema pode levar a fenômenos como transferência de massa, onde o material de uma estrela é atraído para sua companheira. Esse processo pode alterar dramaticamente a evolução de ambas as estrelas, levando a eventos explosivos e até mesmo a formação de buracos negros. Quando estrelas de nêutrons e sistemas duplos orbitam uma a outra, elas criam ondulações no tecido do espaço-tempo conhecidas como ondas gravitacionais. Essas ondas transportam energia para longe do sistema, fazendo com que as estrelas de nêutrons se aproximem gradualmente uma da outra. A detecção dessas ondas gravitacionais tornou-se uma técnica-chave para o estudo de sistemas duplos de estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons também podem afetar qualquer planeta ou objeto próximo com seu alcance gravitacional. Seus intensos campos magnéticos podem alterar radicalmente o ambiente desses corpos, potencialmente destruindo suas atmosferas ou irradiando suas superfícies. O estudo desses efeitos fornece insights sobre a sobrevivência de planetas em ambientes extremos. Quando estrelas de nêutrons se movem pelo espaço, elas podem interagir com o meio interestelar, o gás e a poeira que preenche o espaço entre as estrelas. Essa interação pode levar a assinaturas de radiação únicas e até mesmo produzir estruturas complexas, como ondas de choque. A descoberta de exoplanetas orbitando estrelas de nêutrons é um testemunho da diversidade de sistemas planetários. Esses planetas se formam a partir de restos de supernovas e fornecem insights fascinantes sobre a estabilidade de corpos planetários e os ambientes diversos em que podem existir. Simulações computacionais avançadas tornaram-se importantes no estudo desses sistemas. Elas permitem que os cientistas modelem as interações gravitacionais complexas em sistemas duplos e as órbitas de exoplanetas ao redor de estrelas de nêutrons. Esses modelos são essenciais para entender a estabilidade e a evolução de tais sistemas, lançando luz sobre fenômenos que não podem ser observados diretamente. Essas diversas interações enfatizam a natureza dinâmica das estrelas de nêutrons. Elas não são apenas o produto final da evolução estelar, mas jogadores ativos e influentes na paisagem cósmica. Agora vamos conhecer um dos eventos mais épicos do universo, a kilonova, uma explosão colossal resultante da colisão de duas estrelas de nêutrons. Este evento catastrófico é a forja na qual o universo cria alguns de seus elementos mais preciosos. Uma kilonova ocorre quando duas estrelas de nêutrons que orbitam uma a outra eventualmente convergem e colidem. Essa colisão é tão poderosa que distorce o próprio tecido do espaço-tempo, emitindo ondas gravitacionais que vibram pelo espaço. Esta colisão também causa uma explosão de energia que, brevemente, ofusca até mesmo as galáxias mais brilhantes. Um dos aspectos mais interessantes da kilonova é seu papel na criação de elementos pesados. Durante uma colisão, são criadas condições para o rápido processo de captura de nêutrons, também conhecido como processo R. Neste processo, nêutrons bombardeiam núcleos atômicos, criando elementos mais pesados como ouro, platina e urânio. Esses elementos são então ejetados para o espaço pela força da explosão, eventualmente tornando-se parte de outras estrelas, planetas e até mesmo da vida na Terra. As representações de duas estrelas de nêutrons espiralando uma em direção à outra não são apenas visualizações impressionantes, elas são baseadas em modelos astrofísicos complexos. Esses modelos ajudam os cientistas a entender a dinâmica da colisão, a energia liberada e a fusão de elementos pesados. As imagens transmitem a natureza dramática e violenta deste evento. A kilonova representa um dos eventos mais poderosos e transformadores do universo. Agora, vamos mergulhar mais fundo no impacto que as estrelas de nêutrons têm
em nossa compreensão da estrutura do universo. Esses objetos celestes, remanescentes densos de supernovas, não são apenas curiosidades astronômicas. As estrelas de nêutrons oferecem uma oportunidade sem precedentes para estudar a física das estrelas em estágios extremos de sua evolução. A colisão de estrelas de nêutrons, resultando na emissão de ondas gravitacionais, fornece novos insights sobre as etapas finais da evolução estelar. Como observou Franz Cordova, diretora da National Science Foundation, essas observações transformam nossa compreensão do universo com uma nova narrativa sobre a física das estrelas e seus suspiros finais. A detecção feita pelo Observatório de Ondas Gravitacionais, apoiado pela National Science Foundation, confirmou uma grande previsão da teoria da relatividade geral de Albert Einstein em 2017, um século depois. Cientistas descobriram ondas gravitacionais emanando de uma colisão de duas estrelas de nêutrons, um momento inovador na astrofísica. O evento foi significativo porque confirmou as previsões de Einstein e marcou o início de uma nova era na astronomia de ondas gravitacionais. A detecção simultânea de ondas gravitacionais e eletromagnéticas de colisão de estrelas de nêutrons inaugurou a era da astronomia de múltiplos canais. Essa abordagem dupla permite que os cientistas ouçam o som da onda gravitacional ao mesmo tempo em que veem as cores da luz, oferecendo uma compreensão mais completa de eventos cósmicos. Isso abre novas possibilidades para explorar o universo, combinando dados de ondas gravitacionais com observações eletromagnéticas para uma visão holística dos fenômenos astrofísicos. Laura Catana, professora de física na Georgia Tech e vice-porta-voz da colaboração científica LEGO, compartilhou suas opiniões sobre essa descoberta monumental e enfatizou que estamos aprendendo coisas novas sobre física, sobre o universo, sobre os elementos dos quais somos feitos, e ninguém jamais fez isso antes. O futuro da pesquisa sobre estrelas de nêutrons é iluminado por várias missões e projetos ambiciosos. Estes incluem telescópios espaciais de ponta e observatórios terrestres projetados para observar estrelas de nêutrons em uma variedade de comprimentos de onda, desde rádio até raios gama. A maior sensibilidade dos detectores de ondas gravitacionais permitirá estudos mais precisos dos formatos de onda, levando a uma melhor compreensão das propriedades e comportamento das estrelas de nêutrons. As missões futuras são projetadas para explorar ainda mais a estrutura e o comportamento das estrelas de nêutrons. O objetivo dessas missões é responder a questões fundamentais sobre o estado da matéria em condições extremas. O futuro da pesquisa sobre estrela de nêutrons tem importantes implicações para astrofísica e cosmologia. Aumentar a detecção de ondas gravitacionais permitirá que os cientistas testem e refinem modelos teóricos, incluindo as teorias de Einstein. Esta pesquisa não apenas avançará nossa compreensão das estrelas de nêutrons, mas também abordará questões fundamentais sobre a expansão do universo e sua física subjacente. Tão importante quanto, tal pesquisa fornecerá uma compreensão mais profunda do interior das estrelas de nêutrons, a natureza de suas emissões e seu papel na paisagem cósmica. Olhando para o futuro, o estudo das estrelas de nêutrons está à beira de descobertas e avanços. Promete não apenas melhorar nossa compreensão do universo, mas também inspirar novas gerações de cientistas e astrônomos a explorar as profundezas inexploradas do espaço.